E aí Mas você resolveu escrever o livro. Quanto foi que você já estava nesse processo de virada de chave? Como é que foi esse momento de escrever o livro, de virada de primeiramente, jogo, eu assim? não tinha, tipo, condições, assim, eu não me achava capaz de escrever um livro, porque pra mim livro é pra gente da literatura, é pra gente como a Ju, estudada, entendeu? Pessoa culta. Eu acho que, pra mim, livro estava muito distante da minha vida. E aí eu passo por um processo muito delicado, que foi o falecimento das minhas 2 amigas, né? Lá no E, hospital. no hospital. Você estava em internação no Sim. momento. E elas eram pacientes oncológicas também. Sim. E a gente se conheceu nessa questão de vaquinha, né? Uma foi, a gente se conheceu na vaquinha para quimio dela e a outra foi na vaquinha para conseguir alimentação, porque é muito caro você usar uma alimentação diferente da que o médico prescreve. Tem umas latas de leite aí que o preço é Exorbitante. assim, é injusto, né? E você coloca ali uma alimentação à base de fruta, é muito caro também. É tudo muito caro. E aí a gente se conheceu assim, nas vaquinhas. E uma foi base da outra. A gente se ligava, falava. A Larissa, ela faleceu com 18 anos. Ela é a chave desse livro também, Natasha, que também faleceu. Mas eu digo que a Larissa, porque nós estávamos ali num cenário de... Uma estava na maca para ir para uma sala de cirurgia e a outra estava na outra e eu estava na outra maca para poder fazer outra cirurgia. E aí a gente se olhou e ela falou: Natália, nossa história vai ser conhecida pelo mundo inteiro. Uau. E aí infelizmente, ela faleceu. Depois ela não aguentou o processo da cirurgia e essa frase ficou ecoando na minha cabeça. E eu ficava conversando com ela assim, né? Tipo, olhando pro teto, falando: ai, Lari, pelo amor de Deus, que a nossa história vai ser conhecida do mundo inteiro? Como, né? Como? Onde? Me diga. Se eu sair daqui e eu comecei a profetizar para mim, eu acho que esse processo do livro começou antes da minha enfermeira fazer esse questionamento. Por que você não escreve? Por que não vira o livro? Eu acho que começou com esses falecimentos e eu prometi para cada um deles que eu ia honrar a força deles. Porque me deu vontade de desistir várias vezes, inclusive hoje. E daí eu lembro que eles cumpriram combateram o bom combate, né? Chegaram até a reta final. Não foram imprudentes, nem com eles, nem com quem estava ao redor deles. Porque a Larissa, a Natasha, todas essas davam muita força para quem estava do lado, assim. Você via notório que o corpinho estava muito frágil, que estava com muita dor, ainda estava dando sorriso para você, ainda estava profetizando que a história ia ser conhecida pelo mundo inteiro. Como pode isso? Então, quando me bate essa coisa do desespero, eu falo: opa, eu prometi algumas coisas para algumas pessoas que eu preciso cumprir. E daí veio o falecimento delas, eu fiquei sem chão e entrei no buraco de uma depressão muito grande, porque eu não tinha mais amigos ali, eu tinha acabado de ser transferida para outra oncologia, para outro setor, que é mais um setor mais assim sensível, né? Porque tem sedações, tem intubações, enfim. E aí eu fiquei muito triste porque eu não tinha mais. A gente brincava de se ligar uma para outra. Na época do Covid, às vezes a gente não tinha como se ver, se visitar ali, mas tinha o celular. Olha, eu estou fazendo químio. Olha, você está fazendo isso aqui, então me fala a dica de qual posição, qual medicação eu uso para poder amenizar isso aqui. Então a gente era esse farol uma para a outra. Aí perco isso, não tenho mais referência na UTI de alguma amizade lá dentro, eu não tinha, a não ser elas duas. E aí vem a proposta da enfermeira: Natália, por que você não escreve um livro? Você está vivendo coisas aqui, está fazendo projetos aqui dentro tão bonitos, que tiveram alguns projetos. Eu falei: deixa isso para depois. E aí vem a depressão, eu fico muito triste. E a minha psicóloga, Bruna Calgário, quero mandar um beijo para ela também, se tiver assistindo a gente, ela me manda um bloquinho, um livro em folha branca, e eu falo: agora chegou a hora de escrever isso aqui, de realmente virar um livro. E foi através desse livro de folhas brancas que ela me deu que eu comecei a registrar, agora em formato de livro formal, porque antes era só um diário, né? Era uma escrita solta, e aí eu só formatei para virar um livro. Acho que foi esse processo. E aí comecei a relatar. E aí começou a surgir
o livro de capítulo em capítulo.